Olá, otimizadores! Sejam bem-vindos para mais uma aula de SEO aqui no meu canal. Caso você não me conheça, eu sou Daniel Imamura, especialista em SEO, e hoje vai ter um Imamura Responde depois de muito tempo, que eu sei que é um dos quadros que vocês mais gostam aqui do canal. Normalmente eu faço ao vivo, mas neste exato momento eu estou numa viagem de negócios, não vai dar para fazer ele ao vivo, mas eu tive uma sacada aqui bem bacana para a gente fazer uma coisa diferente, interativa. Então, eu tenho postado nas últimas semanas, nos últimos dias, já perdi a conta, lá no meu Instagram, que caso você não me siga ainda, é @DanielImamura. O link também tá aí na descrição, aqui no canal, enfim, você sabe onde encontrar os meus links aí, para poder me seguir lá também. Eu tenho postado nos meus stories todo dia um quadro, vamos dizer assim, que eu chamo que é a Hora do Café, onde eu peço para vocês mandarem todas as suas dúvidas sobre SEO para mim e eu vou respondendo para vocês lá no Instagram. Só que eu vi que vieram muitas dúvidas bacanas e eu sei que nem todo mundo que está aqui no YouTube está lá no Instagram também. Então eu vou pegar as melhores perguntas que foram feitas para mim lá no Instagram e vou responder aqui para vocês em vídeo no YouTube, beleza? Então vamos para a primeira pergunta aqui que fizeram, ó. Vou pegar aqui no celular ao vivo na gravação, né? Dá para crescer organicamente os acessos do site em quantos % ao mês? Essa aqui é uma pergunta que é o grande depende, mas você pode calcular e, obviamente, tem um número, vamos dizer, entre aspas, mágico aí, que é o que efetivamente dá para fazer num universo de agência, você aí como profissional de SEO, como que você pode organizar. Se você já é meu aluno, você já sabe essa resposta, que é crescer de 10 a 15% ao mês. Mas Daniel, como que você garante que o projeto de SEO vai crescer de 10 a 15% ao mês? Porque quando eu estou fazendo planejamento do meu projeto de SEO, eu calculo quantas palavras-chave eu vou trabalhar no mês e coloco lá quanto que cada uma tem que ter de volume de buscas para que, se eu ficar de primeiro a quinto lugar, eu vou conseguir ali bater a minha meta de crescimento mês após mês. Essa aí vamos dizer, um pedacinho da minha metodologia de trabalho em SEO. Então, se você quiser aprender no detalhe, pegar todas as planilhas de projeção, de acessos e cálculo de quanto cada palavra-chave precisa ter de volume de busca e tudo mais, tem um link aqui na descrição, onde você pode conhecer a comunidade Imamura de SEO e lá eu explico tudo isso, mas respondendo aí a pergunta, dá para crescer de 10 a 15% ao mês, beleza? Agora, ó, vamos ver, tem uma outra pergunta aqui que fizeram, ó. Sobre conteúdo, qual o melhor número de palavras para um texto de blog? Essa aqui, de novo, não existe um número mágico em SEO, nada no SEO é mágico, tudo é fruto de muito trabalho, estudo e entendimento. E para você ficar bem posicionado, você tem que ter um conteúdo, vamos olhar só o conteúdo agora, sem esquecendo de todos os outros fatores, porque SEO é holístico, você sempre precisa estudar todos os fatores trabalhando em conjunto para determinar quem que é melhor ali, né? Porque tem link building, tempo de carregamento, um monte de coisas que influenciam além do texto, mas vamos olhar só para o texto. Não tem um tamanho ideal de conteúdo que você fala, nossa, esse tamanho de conteúdo aqui é batata, vou ficar em primeiro lugar. Com essa densidade de palavras-chave, então, ficou perfeito. Inclusive, tem um link aí que saiu no Search Engine Roundtable recente aí que o pessoal do Google falou que não existe densidade de palavra-chave ideal, só para ficar o parênteses aí. Então, não existe esse número mágico de tamanho de texto, mas o que você pode fazer para entender qual que é o tamanho ideal para aquele cenário que você está trabalhando. Olha os seus concorrentes e entenda qual que é o tamanho do texto que eles estão escrevendo e estão ficando em primeiro, segundo, terceiro, quarto lugar e assim por diante. Por quê? Esse é um número mágico, a resposta? Não, simplesmente vai te dar um indicativo de qual que é o tamanho do texto que é necessário para explicar sobre aquela palavra-chave, sobre aquela busca que o usuário tem. Ou seja, como que você responde à intenção do usuário na profundidade correta. Porque aquilo, se os textos eles tiverem, sei lá,
100 palavras, quer dizer que é uma resposta muito facinho, não requer profundidade. Agora, se você encontrar textos de 5.000 palavras para explicar um determinado tema, quer dizer que esse tema, essa pergunta que fizeram no Google, ela exige bastante profundidade de explicação. Então, você não consegue explicar com 100 palavras, 500 palavras, você precisa de 5.000 palavras. E você vai entender isso olhando os concorrentes, pegando todos os tópicos que eles escrevem, que eles abordam, e fazendo um texto que é mais completo do que todos eles juntos, para que você fique ali na vantagem competitiva quando a gente fala em questão de conteúdo, né? Em questão de conteúdo apenas. E aí, você fala, Daniel, mas existe algum estudo, alguma pesquisa? Sim, pelo incrível que pareça, tem uma pesquisa que foi feita pelo pessoal do SEMrush, que eles mostraram lá que, estatisticamente falando, um texto que tem cerca de 1.100 palavras, se eu não estou enganado, ele tende a ficar mais vezes em primeiro lugar do que em comparação com textos menores ou de outros tamanhos. Ou seja, um texto de 1.000 palavras, normalmente, 1.100 palavras, normalmente ele vai te permitir criar uma boa explicação, um bom conteúdo que satisfaz a muitas consultas que são feitas no Google. Quer dizer que é batata, se você fizer textos de 1.000 palavras, você vai ficar em primeiro lugar? Não, porque tem todos os outros fatores. Mas, se você quiser ter um norte, aí de qual que é o tamanho mínimo que você deve produzir um conteúdo, etc., faz de 1.000. Se para você isso é irrelevante, né? Tipo, você nem quis olhar os seus concorrentes, faz de 1.000, então, que já é um indicativo. Mas a minha grande recomendação é que você pegue e olhe lá os seus concorrentes e veja qual que é o tamanho. Às vezes você pode escrever 600 palavras e é suficiente. Às vezes você vai escrever 1.000, mas na verdade tinha que ser 2.000. E eu não gosto muito do retrabalho, assim. O retrabalho é meio... o texto começa a ficar remendado. Então, já pensa num conteúdo do tamanho certo. Se 2.000 é o certo, já pensa em 2.000 palavras. Porque se você fizer em 1.000 e tiver que depois esticar o texto, talvez você vai precisar mexer em muita coisa, às vezes até encher linguiça para ficar mais fácil. E não é esse o caminho. O caminho é você fazer um conteúdo que vai realmente já ajudar o seu usuário. Agora, tem uma outra pergunta aqui, deixa eu ver aqui. Perguntaram, loja virtual é mais lucrativo para SEO? E a resposta é não é mais lucrativo para o trabalho de SEO, para quem vende consultoria em SEO, para quem vende o trabalho de SEO para alguém. Tudo depende do contrato que você vai fechar com o seu cliente. Seja ele um site institucional de uma empresa ou uma loja virtual, né, um e-commerce, tanto faz, vai depender do que você vai combinar no seu contrato ali. Se você vai entregar mais coisas, por exemplo, os meus contratos, normalmente eu já incluo a produção de conteúdo, a implementação das melhorias técnicas, ou seja, eu coloco horas de programação junto, além de toda a parte de planejamento de SEO, atendimento, etc. Então, eu consigo cobrar um ticket maior, independente de ser loja virtual ou site. É de acordo com o meu escopo de trabalho. Agora, se o cliente falar, não, eu já tenho programador, eu já tenho redator, eu vou reduzir essas atividades do meu escopo de trabalho, focar somente em SEO, e aí aquilo. Quer dizer que é mais ou menos lucrativo? Não, porque eu trabalho com uma margem de lucro nos meus projetos. Então, independente do escopo ser grande ou pequeno, a margem de lucro ela é a mesma. Só que, financeiramente falando, o valor líquido, obviamente, vai diferenciar quando eu tenho um pacote completo e quando eu tenho um pacote que é menorzinho. Então, são alguns pontos aí que vale a pena levar em consideração na hora que você está fazendo o seu contrato e fazendo a sua tabela de preço. Coloque aí qual que é a margem de lucro que você espera ter nos seus projetos. Aí sim você vai saber se está tendo lucro ou não tanto lucro assim quanto você gostaria. Próxima pergunta. Quais tags e propriedades são necessárias em linkagens internas e externas, backlinks? Então vamos lá. Primeiro, linkagem interna, você não precisa fazer nenhum tipo de tratamento especial. Só capricha no texto âncora que você vai utilizar, porque o texto âncora vai dizer para o Googlebot, vamos dizer assim, qual que é o assunto da página de destino. Então, o texto âncora é sim importante. Evite colocar o seu link na palavra tipo clique aqui. Clique aqui não significa bolhufas. Agora, se você colocar, não, eu quero posicionar para garrafinha de água. Coloca o link ali no texto âncora, garrafinha de água, e aí quando o Googlebot ler esse texto âncora, ele vai saber que a página de destino trata sobre o assunto garrafinha de água. Agora, quando a gente fala de links externos, aí já são outros 500.
Por exemplo, se você comprou um link porque você está fazendo uma ação publicitária, você tem que pedir ali, né, para quem te vendeu esse link para que ele coloque ou o Hell No Follow, que aí é um complemento ali da tagzinha A que gera o link, para mostrar que esse link foi comprado, ele não deve influenciar ali nos mecanismos de pesquisa, né? Não deve influenciar no algoritmo. Esse é um ponto que você deve pedir. Se não for o No Follow, você pode colocar o Sponsored também, porque aí é um outro mais recente que também eles são equivalentes. Os dois vão dar certo ali se você colocar Sponsored ou No Follow. Eles vão sinalizar para o Google que não se deve levar em consideração esse link na hora que ele estiver contabilizando lá os pontinhos do backlink. E se for um conteúdo, né, que está sendo gerado pelo usuário e você vai permitir que ele cadastre ali no conteúdo que ele está criando algum link, é legal você colocar ali que é o UGC, User Generated Content, conteúdo gerado pelo usuário. Tem lá toda a documentação certinha do Google, como que você coloca esses atributos rel, aí vai ter o nofollow, UGC, sponsored, etc. E isso aí vai sinalizar que é um conteúdo gerado pelo usuário que também não deve ser levado em consideração porque você não tem controle sobre isso. Os usuários estão gerando o conteúdo sem você estar ali na ponta do lápis verificando o que eles estão fazendo tintim por tintim. Outra pergunta que fizeram aqui: posicionamento de sites locais, SEO local, é lucrativo? Com o seu curso eu consigo posicionar sites locais? Então vamos lá. De novo, se é lucrativo ou não, aí de novo, é de acordo com a forma como que você faz o seu contrato. Mas é óbvio que tem muitas empresas locais que precisam de SEO. Imagina, tem um restaurante numa área que tem diversos restaurantes. Quando alguém procurar restaurantes próximos a mim, se ele aparecer ali bem cadastrado, tudo certinho, aparecer no Google Meu Negócio, no Google Maps e todas as outras possibilidades que o SEO local nos permite, com certeza ele vai receber muito mais clientes através das pesquisas do Google. Então, é relevante sim as empresas fazerem esse serviço e, obviamente, você pode ganhar sim o seu dinheirinho aí com o trabalho de consultoria de SEO para negócios locais. Tem pessoas que são especializadas neste tipo de trabalho. Por quê? Eles trabalham na região deles, na cidade deles, com os comércios da região. Então isso fica muito mais fácil. Aí você vai pegar, né? É mais fácil entre aspas, né? Depende da concorrência, mas você vai ser especializado num nicho e numa região. Então você vai ficando cada vez mais expert naquilo e quando alguém te contratar, você vai conseguir fazer o trabalho ali redondinho. E sobre, eu consigo fazer no seu curso, Daniel, aprender a ter o posicionamento local? Sim, você consegue aprender ali e posicionar, porque tirando alguns detalhezinhos do Google Meu Negócio, alguma coisa nesse sentido, o restante não muda. Se você quer ter um bom posicionamento na sua região, para buscas que são relacionadas, por exemplo, ao seu produto, mais o nome da sua cidade, etc., todos os elementos que eu explico no curso sobre SEO, se você aplicar, vão favorecer o seu posicionamento para essas consultas locais. Então, dá sim, se você é meu aluno e quer trabalhar com SEO local, vai fundo que vai dar certo com certeza. Próxima pergunta: o que é primordial um profissional de SEO saber em que nível? Então, vamos lá. Vou separar aqui em, vamos dizer, iniciante, um pouco já de experiência e o mais avançado, ou júnior, pleno e sênior, chame como você quiser aí. Mas, basicamente, vamos lá. Quando você está iniciante, ele está no começo da sua carreira, né? O que você precisa saber? Você precisa saber o básico sobre SEO, entender o que é um title, uma description. Você precisa saber fazer o feijão com arroz, um feijão com arroz bem feito. Você vai organizando ali os elementos on-page, etc. E isso já vai gerar aí um resultado para você. Aí avançando um pouquinho na sua experiência, você já está indo para o pleno ali, vamos colocar assim, já tem uma jornada aí, uma caminhada no SEO. O que eu acho legal você ter de conhecimento? Você saber fazer um planejamento, uma projeção de qual que vai ser o resultado, você conseguir trabalhar estratégias que são um pouquinho mais avançadas e tudo isso bem planejado. Não é aquilo, eu só sei resolver o on-page e acabou. Não, você vai pensando em outras estratégias, como por exemplo, como que eu ganho market share no mercado de buscas ali, né, no meu nicho de buscas,
com o site do meu cliente? Ah, eu tenho que estudar o meu concorrente e pegar palavras-chave para ultrapassá-lo. Como que eu pego aqui e trago clientes que ainda não conhecem a minha marca? Ou seja, você tem que trabalhar então palavras que não tem o brand ali na composição da busca. Então são várias estratégias que você vai saber ali, né? Se você já é um profissional um pouco mais experiente. E se você é bem avançado, sênior, chame como você quiser, o que eu acredito que você precisa saber é que você chegando nesse estágio, você vai pegar projetos que são cada vez mais complexos e tem várias camadas que, além de resolver o homepage, resolver essas questões de estratégias, são coisas que a gente não vê em sites pequenininhos, em qualquer site. Então você vai trabalhar normalmente com sites maiores, sites grandes, que vão provavelmente requerer que você entenda sobre a questão, por exemplo, de múltiplos idiomas, como que você trabalha para um site ele posicionar em 3 países diferentes. Isso é uma coisa que um profissional sênior, vamos dizer assim, precisa saber. Ah, Daniel, como que eu faço para fazer uma migração de um grande site aqui sem perder posicionamento? Isso aí é um desafio grande. Quando a gente fala de um site de milhões de acessos, imagina perder tudo do dia para a noite por uma migração mal feita. Então você vai começar a pegar problemas cada vez maiores, também entender um pouquinho a mais ali, vamos dizer, de tecnologia, como que funciona o servidor onde o meu site está hospedado, tem CDN, não tem? Tem um balance na frente para não cair o site porque está bombando de acessos e manter o tempo de carregamento aceitável, etc, etc. Então são coisas que você vai se aprimorando conforme você vai ficando mais experiente. Então, esses são os principais pontos, obviamente, aí, que dá para falar aqui num vídeo rapidamente. Se você quiser saber um pouquinho mais de detalhes, deixa aí nos comentários a sua dúvida que eu posso pegar e gravar um vídeo só falando sobre conhecimentos do Júnior, Pleno e Sênior, se é que eu já não gravei um vídeo sobre isso aqui no canal. Dá uma pesquisadinha aí. Próxima pergunta agora um tanto quanto diferente. Perguntaram assim, SEO só pode ser feito no Google e YouTube? Existe SEO aqui nas redes sociais também? Então, tem se falado aí, né, recentemente sobre SEO, por exemplo, para Instagram. É um caminho aí que, vamos dizer, existe. O que eu vejo, onde existe uma caixinha de busca, dá para fazer SEO de alguma forma. A grande diferença é que para algumas coisas nós temos mais oportunidades, mais fatores de ranqueamento para trabalhar, como por exemplo um site, um vídeo em segundo lugar, e depois a gente começa a entrar aí nos posts, etc. Mas se tem uma caixinha de busca, com certeza dá para você trabalhar SEO. Mas o que é mais falado ultimamente é o SEO para Instagram, e se você procurar até aqui no próprio YouTube, lá no canal do SEO de Pijama, que é o canal que eu participo com outros profissionais de SEO, recentemente teve uma live que a galera falou só sobre SEO para redes sociais, então dá uma olhadinha lá, que é uma recomendação, que é um outro canal que eu colaboro, e lá tem uns conteúdos bem bacanas e tem esse tema especificamente. Mais uma pergunta, vamos lá. Texto muito antigo, vale a pena mexer de vez em quando? Precisa fazer mudança grande? Então vamos lá. O texto ser muito antigo ou não tão antigo assim, você pode mexer nele sim, desde que tenha um objetivo. Então vamos supor, você está lá com um texto que você publicou, sei lá, mês passado, um ano atrás, o tempo é indiferente, mas você publicou já faz um tempinho, ele já indexou, apareceu nos resultados de pesquisa do Google, só que ele ficou, vamos supor, na segunda página do Google. Aí você fazendo a sua análise, você olhou lá e falou, o conteúdo desta página aqui, ele está pobre, ele está fraco ainda, eu consigo melhorar o conteúdo dessa página. Então você pega, vai lá e faz uma melhoria nesse conteúdo. Aí, Daniel, mas precisa uma melhoria grande ou pequena? Igual eu já expliquei nesse vídeo aqui mesmo. Você vai olhar os seus concorrentes e entender quais são os tópicos que eles estão tratando. Eles estão tratando sobre 5 tópicos. Todos eles falam sobre 5 tópicos específicos sobre esse tema. Eu só estou falando sobre 3. Então você sabe que você precisa escrever sobre mais 2 tópicos para chegar no mesmo nível que eles. Se você quiser já fazer um trabalhinho mais completo, faz de 3 tópicos, se for possível, e você vai ter um conteúdo que é talvez, né, ou preferencialmente melhor do que o dos seus concorrentes. Então, capricha aí nessas mudanças, mas você pode e deve sim mexer no conteúdo, mesmo que seja de um texto de 5 anos atrás. Se ele tem potencial para melhorar o posicionamento, vai fundo que vai dar certo. Mais uma pergunta, vamos lá.
Como criar dados estruturados para páginas de portais de notícias? Essa aqui é fácil. Você vai pegar, vai entrar lá na documentação oficial do Google de dados estruturados e você vai ver que tem uma lá que é de article, de artigo. Lá é a documentação oficial que você precisa aplicar no seu portal de notícias para que você tenha os dados estruturados de notícias. Ali você vai ver na descrição que ele fala, ó, se você tem um portal de notícias, aplique essas tags aqui de dados estruturados, que aí o Google vai conseguir entender ainda mais que aquele conteúdo é de um artigo, de uma notícia. Obviamente, além, se você quiser aparecer no Google News, aí tem todos os outros cadastros, sitemaps, etc. que você pode trabalhar, mas falando especificamente de dados estruturados, você deve aplicar o dado estruturado de artigo, ou o article. E aí, o que você achou desse formato de vídeo? Você gostou? Curtiu? Então, deixa aqui abaixo nos comentários para saber se valeu a pena gravar um vídeo dessa forma aqui, com várias perguntas que eu peguei lá do Instagram. E se você está aqui no YouTube e tem uma dúvida, não fica com a dúvida para você não. Coloca aqui nos comentários que eu leio todos os comentários que vocês colocam aqui no canal. Eu respondo todos aqueles que eu consigo, porque são muitos comentários que vão aparecendo, eu vou respondendo na medida do possível, mas aqueles que são muito interessantes eu trago aqui para o próximo Imamura Responde. E se você também estiver lá pelo Instagram, me segue aí, @DanielImamura, que por lá também eu vou responder a sua dúvida, beleza? Então, me segue lá no Instagram, curte esse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho porque toda terça e quinta tem uma aula nova de SEO aqui no meu canal. Inclusive, eu vou deixar mais 2 aulas aqui para você continuar acompanhando o meu trabalho aqui no YouTube.